A campanha de Lula mudou o sinal amarelo para o sinal vermelho hoje, depois dos recentes crescimentos de Bolsonaro, tanto em São Paulo quanto em Minas. Mas se você torce pela vitória do Lula, há um alento para você. A campanha sabe o que fazer. Sabe que os pontos que precisam ser tocados é geração de emprego, renda, salário e principalmente a inflação, ou seja, a economia. A campanha de Lula falou: o manifesto em favor da democracia foi bom, mas ficou no passado. Agora está na hora de nós entrarmos mais pesado. Você concorda que a campanha do Lula precisa atacar a economia do governo Bolsonaro? Se sim, deixe o seu like. E você acha que os manifestos de ontem, eles mais ajudam ou mais atrapalham o Bolsonaro? Quero muito saber a sua percepção, porque eu ainda não fechei questão a respeito desse assunto. E hoje nós tivemos dois resultados de pesquisas da Quest. Na verdade, um ontem e um hoje, São Paulo e também Minas Gerais. Vamos falar o primeiro de São Paulo. Tanto Lula quanto Bolsonaro estão empatados ali na margem de erro. Lula tem 44%, Bolsonaro tem 40% dos votos. É uma distância muito pequena, eles estão empatados, mas esse resultado ainda é positivo para o Lula. E mesmo que o Lula seja derrotado em São Paulo, mesmo que se essa derrota for uma derrota pequena, para o Lula está tudo certo. Em 2018, o Haddad perdeu para o Bolsonaro com mais do dobro. O Bolsonaro bateu 68%, o Haddad tinha ali uns 32%, tudo isso no segundo turno. Foi uma diferença superior a quase 10 mil votos, foi 8 mil votos a diferença do Haddad para o Bolsonaro. E vencer em São Paulo não é decisivo, porque em 2006, 2010, 2014, Dilma e Lula perderam em São Paulo, mas venceram no resto do país. Só que esse movimento em São Paulo já mostra aí um resultado que liga o sinal amarelo para a campanha do PT. Para o Bolsonaro conseguir ter ali uma margem grande com relação ao Lula, ele precisa fazer o dobro, né? Fazer mais ou menos o que aconteceu em 2018. Mas, na minha opinião, isso é bem difícil de acontecer. E agora nós temos o resultado para Minas Gerais. O Lula tá uma vantagem grande para cima do Bolsonaro, tá em torno aí de 10%, um pouco mais, só que houve uma redução. Minas Gerais é um estado decisivo. Quem ganha em Minas leva o país. E com essa redução da distância do Lula para o Bolsonaro em Minas, aí a campanha mudou o sinal de amarelo para o sinal vermelho. E há um outro problema, porque o dado da pesquisa Quest mostrou que o Romeu Zema, o atual governador do estado, está vencendo o Alexandre Calil por muito ponto. Muito ponto. Tá vencendo no primeiro turno, na verdade. E isso liga muito o sinal de alerta na campanha, porque se o Romeu Zema ele se consolidar na primeira posição e ele ver que a rejeição ao Bolsonaro está sendo reduzida, ele pode apoiar o Bolsonaro no primeiro turno, dando palanque para o Bolsonaro, puxando alguns votos. Encerrando assim, já no primeiro turno, a vitória dele contra o Alexandre Calil. Então esse cenário mas esse cenário precisa ter alerta e a campanha já ligou os sinais. E o que você acha desses resultados? Preocupante? Coloque aí nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Todo esse movimento do Bolsonaro é um movimento de reação e recuperação por conta do pacote de bondades, mas outros elementos também, como uma perspectiva que vai haver uma melhora da vida da população nos próximos meses. O que é óbvio, né, pessoal? A pandemia já está ficando de lado, a situação na Europa já começa a ser absorvida e praticamente virar uma normalidade aqui, então a perspectiva é uma perspectiva de melhora, principalmente com relação ao desemprego, porque a população ela começou a melhorar os índices de desemprego. E nós temos ainda a inflação, redução do preço dos combustíveis. Então Bolsonaro tem colocado e injetado muito dinheiro na economia para que a população tenha uma sensação de bem-estar. Porque na situação que nós estávamos anterior, agora, com uma pequena melhoradinha na vida, isso já traz aí uma sensação de alento, uma sensação de melhora. Isso pode puxar votos para o Bolsonaro e vai puxar. Eu aposto aqui, não aposto, mas o meu palpite é que o Bolsonaro ele pode chegar ali nos 37%. Se o Bolsonaro ultrapassar os 37%, foi o máximo da aprovação dele, isso em junho de 2020, no auge do auxílio emergencial, aí a situação, o caldo pode engrossar para o Lula. E aí que está a grande questão. O Lula, a campanha, sabem que o manifesto em favor da democracia já passou. Que foi importante? Foi, reuniu a base, deu tudo certo, foi um movimento legal, mas a grande discussão não pode ser sobre esse tipo de assunto. A grande discussão que precisa ser pautada, economia, emprego, renda e inflação. Esses são os assuntos que a campanha do Lula vai iniciar a partir da próxima semana, que o início oficial é do dia 16, já em 2 fábricas, justamente para discutir o emprego.
E se não for assim, se a campanha do Lula entrar nesse assunto de ficar discutindo os ataques do Bolsonaro à Janja, isso não pode acontecer, mas essa vai ser a estratégia do Bolsonaro, o link aqui no card você já sabe disso, a campanha vai patinar, a militância vai patinar, e aí, pessoal, começa o caldo a entortar. O caldo vai entortar se a militância não ficar muito bem organizada e alinhada com a campanha do Lula. E a campanha vai precisar educar a militância para que não entre nessas bobagens, desses pormenores identitários, que é exatamente isso que o Bolsonaro quer. Porque o Bolsonaro, ele não tem o que apresentar. O que o Bolsonaro vai apresentar agora, às vésperas do pleito? Nada! Não tem nada! Ele não inaugurou uma obra, ele não fez uma política pública, ele retirou o direito das pessoas. Todo mundo sabe disso. E ele é responsável por 600 mil mortos na pandemia. Ele é o responsável porque ele não quis comprar os imunizantes, ele poderia ter comprado, não comprou. Ele teve ações e omissões que levaram o país para esse caos. A população, ela se recorda mais ou menos disso. E é esse ponto que precisa ser batido e a campanha do Lula vai bater. Você concorda comigo? Não concorda? Quero saber sua opinião, coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o André Janones, que é de Minas Gerais, e hoje ele ficou muito ativo no Twitter dele, falando sobre o que a campanha precisa fazer. E eu concordo com o que ele falou. O André Janones disse o seguinte: a população brasileira não liga para a Fiesp, não liga para a USP, não liga para o manifesto. A população, ela liga para trabalho, ela liga para comida na mesa, ela liga para a inflação. Não adianta ficar com essas discussões de classe média, essas discussões da imprensa, sendo que a população, ela está preocupada com o dia a dia. E eu concordo com ele 100%. E foi aquilo que nós falamos ontem a respeito do manifesto da democracia. É um manifesto que, na minha opinião, ele deveria ter ficado restrito às elites econômicas. Aí sim teria um impacto muito mais forte contra o Bolsonaro. Porque, não, são as elites que estão contra o Bolsonaro. Ah, mas ele vai falar que as elites, elas estão boicotando ele. Mas aí não é uma questão de boicote ou não, é uma questão de doação para a campanha. Quando foi aberto o manifesto para vários segmentos, isso deu uma enfraquecida e virou um instrumento que o Bolsonaro ele pode utilizar para atacar a oposição, para atacar o manifesto e consolidar a sua base ao seu redor, discutindo assuntos que a população quer, e esse é um assunto que a população não interessa, não toca a vida das pessoas. Isso é importante, o Janones tem razão, e o Lula percebeu isso também. Essa história, você vai ver aqui o link aqui no card para que você possa entender como que esse manifesto pode virar um novo ele não para o Bolsonaro. E eu tenho lá, se a campanha do Lula não começar a escutar isso que o Janones falou, é uma situação complicada. Pelo seguinte, pessoal, o emprego está melhorando? Está melhorando. Mas qual o tipo de emprego que está melhorando? Qual é o tipo de emprego que está melhorando? É um emprego com direitos ou não? É o trabalho informal que você não pode nem ter uma torção na sua panturrilha, né? Uma distensão, uma cãibra na sua panturrilha, senão você não pode faltar, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar de noite, sem qualquer tipo de direito. Essa é a discussão que a população quer ter. Porque a população está preocupada com o emprego. Ótimo, conseguimos emprego. E agora o que nós precisamos? Direitos. É isso que a população quer. Não ficar discutindo pormenores e bobagens durante a campanha. Então, outros assuntos aí que não interessam ao Bolsonaro. E aí há um papel importante da imprensa. Nós temos que ver como que a imprensa vai se comportar a partir de agora, na hora que começarem as entrevistas com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele parece que vai fugir dos debates, não sei se ele irá aos debates mesmo. Ele percebeu que é mais interessante ir até entrevistas, como a que aconteceu do Flow Podcast. Na minha opinião, debate em primeiro turno não serve pra muita coisa. Nós vimos o debate em São Paulo, fizemos até live aqui no YouTube, no outro canal, comentando e ninguém aguentou. Não, uma bobagem. Debate importante é no segundo turno, porque aí você tem mais tempo pra contrapor ideias. E se a imprensa, agora voltando para as entrevistas, se a imprensa não ficar atenta e não se preparar direito para encarar o Bolsonaro, ficar com aquele nhenhenhé, aquele converscote mole de 2018, ele vai dançar na cara de todo mundo e vai sair mais fortalecido. Se a imprensa ficar, mas você é autoritário, mas você fez isso, você fez aquilo, não vai dar certo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Já estou fazendo esse alerta para vocês. Nós fizemos o alerta ontem a respeito do manifesto em favor da democracia e hoje, para quem achava, não, hoje o Lula já postou lá no Twitter dele falando sobre trabalho e economia e o André Janones fez uma enxurrada de postagens, porque o André Janones, as pessoas podem menosprezá-lo, mas ele é um cara que veio do povo. Ele conhece o povo. O Janones conhece a população brasileira, a população mais pobre. Então vamos ficar atentos, vamos ver quais serão os próximos passos da campanha do Lula e também da campanha do Bolsonaro. Mas esse é o momento mais tenso de toda a campanha até aqui. Na próxima semana nós teremos as pesquisas para avaliarem
as intenções de votos em nível nacional e vamos ver como que o Bolsonaro vai reagir. É muito possível que ele cresça. Até quando que ele vai crescer? Eu acredito até os 37. Se ele passar, eu acho difícil, mas vamos ver.